Olá! Hoje nós vamos aprender a fazer a constelação dos dentes, a aplicação prática das constelações dos dentes. Como que eu vou constelar um problema bucal, né? Então, depois da gente passar por todas essas aulas, compreender a simbologia de cada dente, os sintomas, a ligação profunda entre a saúde bucal e o sistema familiar, a gente vai chegar nesse momento, onde a gente vai pegar esse conhecimento e vai aplicar. Vai colocar na prática. Como é que eu faço uma constelação dos dentes? Essa é a pergunta, né? Então, constelar um problema dentário é abrir um espaço para que a boca fale o que a alma silenciou por gerações. Então, a gente vai reconhecer que cada sintoma tem uma história e cada dor carrega uma lealdade invisível. Então, nessa aula, nós vamos explorar como é que a gente conduz uma constelação focada nos sintomas bucais. Como é que facilita essa constelação? Seja presencialmente, ou seja, numa constelação online, ou seja, por escrita, que é uma nova modalidade que eu fiz há pouco tempo, que eu vou ensinar vocês hoje, que é uma constelação através de uma análise pela foto. Tá bom? Então, tudo isso nós vamos comentar hoje. Então, por onde que a gente começa? Se você vai fazer uma constelação online ou presencial com a pessoa, né? Depois eu vou falar sobre a constelação pela foto. Então, nesse momento em que você vai fazer, a primeira coisa é acolher o relato do cliente. Então, a gente precisa escutar o cliente, né? Fazer uma escuta ativa, uma escuta sensível. E aqui eu vou deixar algumas perguntas que você pode fazer. Qual que é o dente que está apresentando o problema? Quando é que começou esse sintoma? Porque o começo do sintoma diz muito sobre o que a pessoa estava decidindo naquele momento. Naquele momento da decisão, o dente começa a aparecer os problemas. Tem algum evento marcante nessa época que começou o sintoma? O que você estava decidindo? Como é que estava a sua vida? Percebe? Qual que é o sentimento que surge quando você fala sobre esse dente? Então, a pessoa está falando do dente, vai surgindo sentimentos. Então, ela fala sobre isso, né? Há outros membros da família que têm esse mesmo tipo de problema? Como é que foi a sua infância em relação ao afeto, ao silêncio, à expressão? Porque falar de boca é falar de comunicação. Você já tratou isso clinicamente? Como é que foi o resultado? Aí a pessoa vai falar, eu fui no dentista, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz exame. Então, essas perguntas, elas não são uma pergunta para diagnóstico, mas ela é uma pergunta para abrir o campo da consciência. E o que a gente pode constelar na boca? Quase tudo a gente pode constelar. Constelar o bruxismo, que é raiva contida, excesso de responsabilidade. Eu tive bruxismo. Eu abri a empresa, tive bruxismo, eu quebrei todas as pontinhas do meu dente. Excesso de responsabilidade. Eu estava com 50 funcionários do dia para a noite. Cáries recorrentes, carência afetiva, dor emocional, perda dos dentes, exclusão familiar, ruptura do pertencimento, mordida cruzada, mordida errada, conflito interno, duplo pertencimento. Estou em 2 lugares ao mesmo tempo, não dá, não vou morder cruzado. Aparelho ortodôntico, tentativa de corrigir a alma para agradar alguém. E aí põe o aparelho e não dá resultado. Sisos empacados, ancestralidade que está querendo emergir. Gengivite, instabilidade emocional, insegurança. Retração gengival, medo de ser ferido, desproteção. Dentes escurecidos, luto, dor não processada. Canal dentário, quando a vida se esvazia e só fica a casca. A vida se esvazia e só fica a casca. Dente de leite que não cai, dificuldade de crescer emocionalmente. Não se preocupe, você pode anotar o que eu falei aqui, se você sentir vontade. Mas a gente tem o almanaque dos dentes, que tem tudo isso que eu falei aqui, tudo ali bem explicado, né? O almanaque realmente está bem profundo e ele está disponível para você fazer o download logo após essa aula. Tem ali o download do almanaque do dente, tá bom? Inclusive, esse almanaque do dente, ele é essencial para você fazer a constelação do dente, porque é muito difícil você gravar tudo isso, decorar, né? Eu mesmo decorei muita coisa, porque eu estou estudando muito, estou ensinando vocês, tenho feito muitas constelações dos dentes. Mas
sempre eu estou ali também com o almanaque dos dentes, tá bom? Não há nenhum problema da gente fazer uma consulta, tá, gente? Todo profissional faz consultas, é importante. Tenha seu material de consulta. Então, como é que a gente conduz uma constelação no sintoma bucal? Primeiro, então, você vai abrir o campo com a intenção clara. Como é que se abre o campo? Né? Então, a gente vai constelar esse sintoma que surgiu do dente dessa pessoa, tem um chamado de alma, né? A gente faz uma pequena oração ou uma pequena meditação. Eu mesma tenho várias maneiras de abrir o campo. Agora, nesse momento, eu tenho cada constelação feita uma fala de abertura diferente. Eu faço a fala diante do tema que eu estou constelando. Mas você pode, no Almanaque dos Dentes, tem algumas falas de abertura que você pode utilizar, mas aqui no módulo das constelações gravadas, eu também faço a mesma fala, e você pode anotar aquela fala e fazer igual, ou você pode criar a sua fala de abertura. Tá bom? Mas você pode começar fazendo essa fala. Nós vamos abrir o campo agora. Com a permissão dessa pessoa, né? Fala o nome ali do teu cliente. Nós vamos olhar esse sintoma que surgiu no dente como um chamado da alma. Bom, e diante dali, então, essa abertura do campo, nós vamos colocar os representantes. E os representantes, o que são? Se você estiver fazendo presencial e tiver pessoas, você pode colocar as pessoas, certo? Mas se eu estou fazendo online ou individual, eu posso colocar cadeiras para fazer as representações, almofadas. Então, você pega uma almofada dessa, igual a almofada do Petão, tá cheio de pelo. E aí, dependendo do número de representantes, você fala, olha, você tem X almofadas ou folhas de sulfite, só que você tem ou de sulfite ou de caderno, daqueles cadernos grandes. Por quê? Porque é preciso a pessoa subir em cima com os dois pés. Então tem que ser aquela folha de sulfite. Eu não tenho nenhuma aqui para mostrar para vocês, eu tenho ali no armário, mas aí eu vou ter que sair da visão aqui da câmera, não vou. Mas vocês estão entendendo, é uma folha de sulfite ou de caderno grande, tá? E o que eu coloco de representante, Sônia? Você coloca o dente ou o sintoma. Então, eu vou colocar o dente, a língua, né? Tô com problema na língua. Coloca a língua. Ah, não, eu tenho a mordida cruzada. Coloca a mordida cruzada. Ah, eu tô com um canal. Coloca o canal. Tô com a cárie no dente X. Coloca a cárie do dente X. Tá? Outra folhinha, outra almofada, outra cadeira, outra pessoa. Um segundo representante, o cliente. Coloca o cliente. Então, vamos supor que eu estou constelando o João. João tem problema de cárie no dente de trás, no molar. Pronto. No molar direito. Molar direito. Na outra folhinha, o João. Na outra folhinha, a criança interior do João. Na outra folhinha, a mãe do João, o pai do João. Porque eu não estou conseguindo mastigar a vida direito. A cárie é carência. É dor da criança. Eu posso também colocar um representante, uma folhinha, uma almofada, uma cadeira, para representar o ancestral que está ligado a essa questão que o João está trazendo. E posso colocar também uma folhinha, uma almofada, uma cadeira para representar a força de cura, o olhar para a vida. Olha que interessante. Como vai se abrindo. E lá no Almanaque dos Dentes tem alguns roteiros lá de constelação, tá? Para os dentes. Então, você já pode seguir aquele roteiro. Certo? Fique tranquilo. Bom, e aí? E aí a pessoa vai sentar na cadeira, vai subir na folhinha, vai subir na almofada e vai dizer para você o que ela sente. E isso é maravilhoso, porque a constelação se faz. A partir do momento que a pessoa sobe em cima do dente, ela vai dizer para você o que ela sente. É uma tensão, é um alívio, é um medo. Entende? E o que você sente ao olhar para o João Dente? Ai, eu sinto distância, eu sinto medo. Percebe?
Então, o campo vai começar a mostrar o que está por trás do sistema. Pode ser um segredo de família, uma dor não expressa, alguém que foi escolhido, o próprio cliente fala, me lembrei agora. Sobe agora na folhinha do ancestral que você está carregando a dor. Só sobe. Fecha os olhos um pouquinho e se concentra. Quem representa aí? É criança? É adulto? É homem? Mulher? São muitas pessoas, são várias pessoas. A pessoa vai falar. Olha, é um homem. Eu já me lembrei, é o meu avô. O próprio cliente vai dizer. Então, o campo ele começa a mostrar o que está por trás do sistema. Segredo de família, dor não expressa, alguém que foi excluído. E aí começam as falas de cura de Bert Helling, que é maravilhoso. E lá também, no Almanaque dos Dentes, tem bastante fala de cura. Mas durante todo esse módulo da constelação dos dentes, eu trouxe muitas falas de cura, muitas. Acho que nós estamos com 3 apostilas aqui. Mais o Almanaque dos Dentes, então, são 4 apostilas e tem muitas falas sistêmicas. Dente querido, eu vejo a dor que você carrega por mim. Olha que maravilhoso você poder falar isso para o teu dente. Se você está representando alguém da minha família, eu olho para essa pessoa com respeito agora. Agora eu vou tomar o que é meu e vou devolver o que não me pertence. Você não precisa mais carregar meu dente. Aí devolve lá para o ancestral, devolve para a mãe, devolve para o pai. Usa âncoras para fazer devoluções. Se houve exclusão, eu incluo. Se houve dor, eu acolho. Agora eu vou seguir com leveza. Olha, pequenas falas, que libertação. Pequenas falas, olha que libertação. Se houve dor, eu acolho. Agora eu vou seguir com leveza. Então, são frases que ativam o campo morfogenético e liberam a energia que está presa no corpo. Então, vou dar aqui um exemplo para vocês. Uma cliente minha, o que aconteceu? A gengiva dela retraiu. Só do lado esquerdo. Como é que pode, né? E aí, quando a gente fez a constelação, o que percebeu? Que ela carregava uma raiva. E a raiva não era dela, a raiva era da mãe, que não expressava raiva. A mãe dela é aquela pessoa que a gente fala, que a gente chama de passivo-agressivo, né? Que é aquela pessoa silenciosa, que não expressa as dores. Mas quando explode, taca fogo na casa, né? Então, a mãe engoliu toda aquela raiva e ela, então, sentia. Ela carregava essa raiva da mãe. A mãe era essa pessoa silenciosa e era também muito dura. E como mãe era ausente, porque não conseguia ter essa expressão emocional com os filhos, né? E o dente recuava quando a mãe aproximava. Entendeu? Então, no que ela representava o dente, no que ela olhava para a mãe, ela recuava. Vamos olhar para a mãe com respeito. Olha, eu falei para ela, sobe em cima da sua folhinha. Ela subiu com os 2 pés. Olha para a folha da sua mãe agora. Quer recuar, quer com medo. Não, olha com respeito. Mãe, você é grande, eu sou a pequena. Eu tomo a vida que você me deu. Já começou a reorganizar na hora. Já relaxou. Já olhou a mãe. Se eu sentir, eu peço para abraçar. Se eu ver que dá a oportunidade, abraça você mesmo, mas sente que está abraçando a mãe. E é real, viu, gente? A pessoa sente que está abraçando a mãe. É incrível. E depois dessa constelação, a gengiva parou de sangrar. E ela parou de sentir raiva. Melhorou muito a relação dela com a mãe. E após a gente fazer a constelação, a gente passa algumas orientações para os clientes. Por exemplo, você pode observar seu corpo nos dias seguintes, seus sonhos. Você pode, eu peço muito a meus clientes fazer prática de autocuidado com a boca. Então, fazer bochechos com a boca todos os dias, cantando uma música. Então, coloca lá uma aguinha com sal. E vai cantando uma música enquanto você faz. Coloca uma musiquinha e vai cantando. Entendeu? Passar óleo na mão e passar assim na bochecha, fazer carinho. Sabe? Porque nunca recebeu carinho na bochecha. É coisa de bebezinho. Então, uma oração sistêmica. Uma musiquinha para a boca. E aí eu falo, faça isso por 7 dias. Nossa, isso dá uma abertura na vida da pessoa.
Honrar o que foi visto sem entender com a mente, porque a gente tem muitas pessoas racionais, e Bert Helling dizia, não tem que estar comentando a constelação. Não tente entender racionalmente. Nós que estamos aqui estudando as constelações, para a gente é importante entender racionalmente, porque faz parte do nosso estudo. Mas tem muita coisa que eu não entendo, viu, gente? Até hoje não vou ficar brigando com isso. Né? Esses dias teve um efeito paranormal na minha constelação. Não entendi. Tá ótimo. Sabe quem entendeu? A alma entendeu. O espírito do campo morfogenético entendeu. E a cura foi feita, o movimento foi feito. Isso que é importante. É isso que é importante. Tá bom? Então, é isso que é importante. Não se preocupe em entender com a mente. Fale isso para o teu cliente. Eu sempre, após uma constelação, envio, né, umas orientações, né? Silenciar. Para de pensar sobre isso. Solta. Confia. Apenas 3 orientações. Confiar, soltar, silenciar. Tá ótimo. A constelação dos dentes é uma medicina da alma que vem através da boca. Cada dente é uma testemunha silenciosa da história do nosso sistema familiar. Quando a gente dá voz a essa dor, a cura acontece de dentro para fora. Bom, então agora, mais ou menos aqui, você entendeu os fundamentos, a simbologia e a prática. Então a gente precisa agora aplicar com presença, com amor, com respeito. Tá bom? O seu olhar sistêmico é um instrumento de cura. Às vezes, você, como constelador, só de olhar para o teu cliente, você cura ele. A sua escuta é um canal de reconexão com a vida. E os seus dentes é uma biblioteca ancestral. É por isso que você é constelador. Que você tem uma biblioteca ancestral na sua boca. Tá? E Bert Helling dizia que no coração de um constelador cabe o mundo inteiro. Porque às vezes você está numa questão dentro de uma constelação e você diz a teu cliente, coloque no coração, se eu não consigo. Você, como constelador, pode pôr. Que vai resolver. Olha que lindo, né? Então, gente, agora eu queria falar com você sobre a postura do constelador. E mais perguntas para a gente aprofundar as investigações dentro da constelação dos dentes, né? Então, mais do que aplicar uma técnica, né? O ser constelador é um estado interno, é uma postura que nasce da humildade. O constelador não é arrogante. Primeiro, porque ele não julga, né? E a escuta vem do profundo respeito que nós temos pelo campo do outro. E nós vamos adentrar um campo sagrado do outro, do nosso cliente. É estar a serviço da vida, e não da sua vontade ou da razão, mas do movimento da alma que está querendo ser vista. Olha que coisa linda, né? Então, na constelação dos dentes, isso é delicado, porque a gente está lidando com uma parte do corpo que guarda expressões interrompidas, silêncios dolorosos, e muitas vezes traumas de infância que ainda está se manifestando em forma de dor na boca, dor bucal. Então, qual que é a postura desse constelador sistêmico? Ser constelador não é apenas conduzir o campo, mas é permitir que o campo te conduza. Olha que interessante isso. Que as pessoas falam para mim, Sônia, eu vou fazer uma constelação. Você não vai fazer uma constelação. A constelação se faz. Então, ser constelador não é conduzir. O campo é o campo que te conduz. Então, você permite que o campo conduza. Então, quando a pessoa sobe no papel que ela está representando, ela senta na cadeira, ou ela sobe na almofada, é o campo que vai conduzir a partir da informação que a própria alma do cliente vai trazer. Então, estar neutro é muito importante, evitar julgamento, conselho desnecessário, direcionamento, projetar suas próprias crenças. E também deixar a constelação acontecer, tem o tempo da inclusão, tem o tempo de sentir, tem o tempo de olhar. O constelador, ele sustenta o campo na presença, não é na resposta. Às vezes você tem que ficar em silêncio também. O cliente traz o que ele está sentindo ali, e aí você tem que escutar o campo também. Então você silencia. E aí a fala vem.
sabe? Sem nem você perceber. Muitas vezes, nós, como constelador, a gente não sabe o que é melhor para essa pessoa que você está constelando. Sabe quem sabe? O campo. Eu não sei o que é melhor para essa pessoa, mas o campo sabe. Tem um olhar acolhedor. E, aliás, tem um olhar amplo, porque você vai ver a dor não como algo a ser eliminado, mas como uma expressão legítima do amor cego. Tudo é amor. É um amor cego, é um amor que dói, é amor ao contrário, é amor da beira do precipício, mas é amor. Tem lealdade, tem compensação familiar. Então, por exemplo, se um cliente ele fala para você assim, ó, eu perdi meus dentes da frente sem explicação. Você, como constelador, não vai querer buscar uma cura, mas você vai olhar o sintoma que fala de uma perda antiga, de um silenciamento ou de um pacto inconsciente com alguém lá da linhagem. Você entendeu? Tá na presença. O que é estar na presença, Sônia? É a presença com o coração. Porque o campo, ele corresponde muito à vibração do constelador. Aliás, ele corresponde à vibração do coração do constelador. Então, se você está em paz, você está centrado, teu coração está ali, o campo vai abrir com confiança. Mas, Sônia, eu sou humano. Antes de eu iniciar essa constelação, eu tive uma discussão com meu marido, briguei com meu filho, chegou uma conta para eu pagar. Presença com o coração do constelador. Esse momento não é mais seu, é do teu cliente. Alinhe o teu coração agora. Presença. Você não precisa saber de tudo? Não. E nem tem como. Nunca nós saberemos de tudo. Eu digo para você, eu consulto o meu almanaque. Você não precisa saber de tudo. Sabe o que você precisa? Estar inteira. Presença do coração. E aí vem aquela vontade de querer salvar. Não interferir com essa vontade de salvar. A dor do outro não precisa ser consertada. Não precisa ser salva. Sabe o que a dor do teu cliente precisa? Ser olhada. Olhada, ser vista e incluída. Interferir demais corta o movimento do campo. A postura do constelador é: eu te vejo. Eu te vejo. Eu confio no seu destino. E só. Eu te vejo. Confio no seu destino. Agora eu quero trazer para vocês algumas perguntas para te ajudar na hora de investigar a questão bucal. Já falamos algumas perguntas, vamos falar mais. Então, nessa conversa anterior a abrir o campo, você pode fazer essas perguntas para poder abrir aqui as portas do inconsciente do teu cliente. Então, você pode perguntar: onde que é o sintoma? Na boca dele, ele vai falar, dele ou dela, né? É constante? É pulsante? Aparece em que momento? Né? O que você está sentindo agora? O que te trouxe a querer fazer uma constelação? E aí também, quando a pessoa falar dos sentimentos dela, né? Você pode perguntar: você sente raiva? Você sente medo? Vergonha? O que você sente em relação a isso que você está trazendo aqui do teu dente? Ah, eu sinto vergonha. Então, fecha os olhos um pouquinho, pensa nessa vergonha, personifica essa vergonha, é homem ou mulher? Ah, é homem. Qual o primeiro nome de homem que vem para você? É o meu pai. Aí você já sabe que tem coisa do pai e vai anotando ali. Tem alguém da família com esse mesmo problema? Quem que perdeu os dentes cedo? Sua mãe, seu pai, teve problema de expressão? Eram pessoas comunicativas, falavam pouco? Teve muita exclusão na sua família, segredos, injustiças familiares? Como é que foi sua infância? Você podia expressar sua raiva na sua infância? Ou se você expressasse sua raiva, você era punido? Como é que você era quando criança? Você era uma criança triste? Você era uma criança brincalhona? Você se sentiu ouvido, acolhido? Você teve que engolir muita coisa? O que acontecia quando você chorava? Você era acolhido ou você era punido? Você falava demais? Eu, por exemplo, Sônia, fui uma criança que falei demais. Nossa, até hoje, né? Falo demais.
E aí você pode perguntar, teve alguém na sua família que passou fome? Foi silenciado? Foi excluído? Foi exilado? Morreu cedo? Teve alguém da família que passou vergonha? Ou foi a vergonha da família? Foi renegado? Tem doenças na sua família que vai se repetindo? Entendeu? E aí, após essa conversa, faça as anotações que você quiser, né? E aí você vai fazer a abertura do campo, né? Então, após essa escuta, você vai abrir o campo, né? Como eu disse, tem várias maneiras de abrir esse campo. O constelador precisa falar, o constelador ele precisa fazer uma fala de abertura para que o campo seja aberto. Ele já tem a chave para abrir, porque o cliente já deu a chave para ele. Se o cliente comprou uma constelação, naquele momento ele já te deu a chave. Mas aí você vai agradecer, pedir licença, com muito respeito, fazer uma oração, uma meditação, né? Então, vamos olhar para esse dente, vamos ouvir a voz do sistema familiar, né? Aí fecha os olhos, pede o teu cliente também fechar os olhos, né? E aí abriu-se o campo. Gente, o sintoma, ele não é o problema. O sintoma, ele é o mensageiro. O sintoma é a porta. O dente que dói, ele está falando por um avô que foi silenciado, por exemplo. O bruxismo é a raiva da mãe que não pôde se impor. A mordida errada é a criança que vive entre dois mundos. Ela está dividida. A retração da gengiva, retração do afeto, amor interrompido. Então, o seu papel não é interpretar como constelador, o seu papel é permitir que o campo se revele. Então, a postura do constelador é o alicerce de todo o trabalho. Então, ser constelador não é uma técnica, é uma entrega. Então, a cada constelação eu me entrego. E quando você se coloca a serviço com essa humildade, com essa clareza, você se torna um canal de cura, não por você. Não por você. Mas através de você, a cura acontece. Você vai usar as perguntas como chaves, vai usar o seu coração como bússola, porque onde tem escuta, tem cura. Aonde o coração está presente, o campo vai abrir, vai florescer. Tá bom? Mas eu vou continuar aqui falando mais para vocês sobre essa prática da constelação dos dentes. Agora eu começo a trazer mais maneiras de constelar. Por exemplo, você pode utilizar a visualização. O que é uma visualização? A visualização, ela é uma ferramenta muito poderosa da PNL, usado muito também na hipnose, né? Então, a visualização é muito poderoso para você acessar conteúdo inconsciente, para você resgatar partes fragmentadas, entendeu? Do teu cliente, da tua cliente, para liberar as cargas emocionais que está herdada naquele sistema. Como é que eu vou fazer visualização na constelação dos dentes? É muito fácil. A visualização vai permitir que o teu cliente entre em contato direto com a memória emocional da boca, dos dentes, e você vai conduzir através da linguagem simbólica da alma. Então, a cura, ela não vem na explicação, ela vem na experiência. Entendeu? Na experiência que o cliente vai ter, quando ele reverencia, quando ele libera, quando ele reposiciona, ele vai para um outro lugar, para o lugar dele, né? Então, por isso, aprender a conduzir visualização com presença é importante. E, aliás, a intenção é que essa é uma parte essencial da prática sistêmica, principalmente para quem atende online. Quem atende online usa muito técnica de visualização. É importante. Fica fácil de você atender, né? Então, o que seria uma visualização sistêmica? Vamos dizer assim. Você vai mergulhar internamente, quer dizer, o teu cliente vai mergulhar internamente, guiado por você constelador. E o objetivo é trazer as imagens que estão lá dentro, daquele sintoma que ela quer constelar. Então, vai acessar o campo ancestral e vai promover uma ordem interna. Entendeu? Então, a visualização sistêmica, ela tem esse propósito terapêutico. O cliente vai ver e vai sentir
conforme você vai guiando ali, o que a mente dele não sabe falar, não sabe dar nome. Então, é um encontro entre o sintoma e a origem. E por que funciona tão bem com os dentes? Porque a boca, ela é uma das regiões do corpo que mais armazena a tensão emocional. Sabia disso? Por quê? Porque está relacionada à fala, o silêncio, a comer, nutrição, a sobrevivência, comer, o vínculo materno. Então, muitas vezes, o que o seu cliente não consegue falar, o corpo dele vai falar pela boca, através do sintoma. Entendeu? E na visualização, ele vai falar com o dente que dói. Ele vai ver a imagem do ancestral esquecido, ele vai reconhecer a emoção que está represada e vai integrar tudo isso. Então, eu vou aqui passar para vocês agora uma visualização para vocês imaginarem. Tá vendo que essa aula hoje ela tá bem prática, né? Então, vamos lá. Você fala para o teu cliente primeiro. Primeiro, imaginar, por exemplo, o dente. Então, ele está lá com uma questão do dente. Então, a questão do dente da frente. Pronto, do lado esquerdo. Bom, então o objetivo é a gente escutar esse dente como mensageiro, certo? Então, primeira coisa, fecha os olhos. Fecha os olhos da físico para abrir os olhos da alma. Então, você tem que falar para o teu cliente, fecha os olhos. Vocês agora podem fechar os olhos, que estão aqui me vendo, me ouvindo, me assistindo. Aí você diz para o cliente assim, fecha os olhos e conduz a respiração para a boca, ou seja, com a boca fechada, com os olhos fechados, imagina que você está respirando, colocando a consciência na boca. A cada respiração, consciência na boca. Coloque a consciência na boca. Aí você diz, visualiza agora o dente. Então, é o dente da frente, do lado esquerdo. Visualiza o dente da frente agora, na sua frente. Veja o dente se iluminando. Gente, nesse momento que você está aqui, treinando isso comigo, se você tiver alguma questão com o seu dente, pensa nele agora. Imagina ele se iluminando. E aí você vai falar. Aliás, você vai escutar o teu dente. O que teu dente está dizendo? Ele está iluminando. Imagine agora que o teu dente tem uma pequena boquinha. Põe uma boquinha no teu dente. E ele vai falar agora. O que teu dente está dizendo? Então espera, deixa o dente falar. Olha, ele vai iluminando e a boquinha do dente está se mexendo. O que a boquinha do dente está falando? Vem palavras, vem sensações, vem emoções. Deixa o cliente falar. Vocês também falem. Comentem. O que a boquinha do teu dente está falando? Está sorrindo? Está triste? E aí você fala para o teu cliente, fala assim para o teu dente. Eu estou escutando a sua mensagem. Eu agradeço. Ou senão, eu já escutei a sua mensagem, eu agradeço. Meu dente querido, pode descansar agora. Entendeu? Essa é uma visualização bem simples, mas ela é incrível. Mais uma visualização aqui para vocês aprenderem. A visualização da criança interior com a boca ferida. Vamos fazer? Vamos, né? Para que a gente faz? Para liberar trauma da infância relacionado à boca, a expressão, a nutrição. Então, criança que chupou dedo, comeu unha. Então, fecha os olhos, coloca de novo a consciência na boca e pede para a pessoa visualizar a criança dela. E pede para a criança falar onde dói na boca. Aonde que é a dor na boca, minha criança? E a criança vai falar. É na hora de eu morder, é na hora de eu tomar algo quente, é na hora de eu tomar algo frio, é na hora que eu vou tentar comer com prazer. Você entendeu? Deixa a criança falar onde dói, ela tá com a boca ferida. Ela tem herpes na boca. A gengiva dessa criança sangra. Ela tá com os dentes cariados. Tá com um aparelho no dente apertando, cortando a língua.
E aí você, como adulto, vai até a sua criança da boca ferida e fala com ela. Façam esse movimento agora. Agora eu tô com você, minha criança. Você não precisa mais engolir tudo sozinha. Eu sou a grande. Você pode descansar. Abraça a criança. Quando abraça, a boca dela já sara na hora. Olha a boquinha dela. Tá sorrindo, feliz. Tudo perfeito, o dentinho dela. Coloca ela no seu coração. Ai, que alívio. Resgatou a criança. Não é lindo? Vamos lá. Vamos fazer mais uma visualização. Vocês, alunos que estão assistindo, vai fazendo comigo essas visualizações. Olha que profundo movimento de cura nós estamos fazendo aqui. Né? Que profundo movimento de cura. A gente vai visualizar os ancestrais ao redor da boca, porque a boca não é a biblioteca da ancestralidade? Os ancestrais estão todas aqui? Então, a gente vai integrar, vai liberar as exclusões. Então, fecha os olhos, coloca a consciência na boca, respira na boca. Coloca atenção na boca, na arcada dentária todinha. Cada dente é um ancestral, né? E aí você vai visualizar cada dente representando os ancestrais. E onde tem buraco? Tá faltando dente. Quem tá ausente? E onde tem dor? Que tá sobrecarregado? Aí vai trazendo os excluídos e vai falando as frases de cura. Eu também, eu vejo você. Você pertence. Você também. Você pode dizer para os ancestrais, cada ancestral dentro da sua boca, imagine milhares de pessoas dentro da sua boca, você vai dizendo, pode voltar para o nosso campo com amor, você pertence. Seja bem-vindo. Olha que até preenche a boca da gente, né? Agora, essa outra visualização eu até já fiz com vocês nas aulas anteriores, mas é colocar a mão, porque você vai tocar. Lembra que eu falei do toque da criança? Pega no bochechinha, ó. Fecha os olhos, coloca a respiração na boca. Aí pede para teu cliente pôr a mão na onde ele tá sensível. É lá no siso. Põe lá no fundo a mão assim, ó. Respira junto com a mão, respira. Vai colocando o dedo assim. E vai repetindo as frases de cura. Eu solto essa dor com amor. Então, o teu cliente, ele está online com você, você pede para ele fechar os olhos e colocando a mão e vai dizendo, eu solto essa dor com amor. Eu devolvo que não é meu. Eu acolho a parte de mim que estava calado. Olha que delícia. Eu solto essa dor com amor, eu solto essa dor com amor. Aí vai respirando devagar, vai voltando, coloca a mão no coração, faz uma reverência à ancestralidade, a cada dente, a tudo que foi vivido, a representações. E para a gente fazer uma boa condução nessas visualizações, a gente vai tendo aquela voz suave, mais presente. E tem alguns momentos que a gente precisa firmar um pouco mais a voz. Também a gente dá espaço para o silêncio. Então, põe a mão, silencia. A gente vai usando metáforas nas visualizações. Tem um túnel. Olha a luz. Veja uma árvore. Veja uma água. Veja uma cachoeira. Então, você pode perguntar, né? O que você sente? Mas sem forçar a resposta. A gente vai confiando no campo. Porque, às vezes, quando você está, por exemplo, naquela visualização que o dente tem uma boquinha e ele fala, às vezes o cliente não escuta o que o dentinho está falando, mas nós, como constelador, escutamos. A gente fala, tem problema com a mãe. E é problema com a mãe. E aí, para a gente finalizar essas visualizações, a gente ancora.
Vai voltando para o corpo devagar, colocando consciência no corpo, coloca consciência nos pés, nas pernas. A hora que você sentir que você está pronto, pode abrir os olhos. Vai ancorando a pessoa para ela voltar. E vai usando as frases de cura também. Agora eu posso mastigar a vida com leveza. Eu solto o que eu carreguei por amor cego. Minha boca é livre. Minha boca é livre para expressar a minha verdade. Eu acolho o que antes doía. Agora eu posso descansar. Então, olha que maravilhoso o trabalho de visualização. Quando a gente faz trabalho de visualização, a gente está olhando com a alma. Então, quando você está conduzindo a pessoa para ela olhar a boca dela com todo esse amor, ela começa a cura ali, tudo que foi calado por ela, pelos pais, pelos ancestrais. Então, na constelação dos dentes, usar a visualização é uma ponte entre a dor e a libertação, entre o dente e o destino. É uma ferramenta de presença, de respeito, de confiança no campo. E a alma sabe o caminho. Os dentes gritam até que alguém escute, né? Mas vamos aprofundar mais um pouco, vamos falar mais um pouco sobre a prática da constelação dos dentes, para vocês poderem ter bastante ideia na hora de fazer a constelação, tá bom? Então, gente, como eu já falei, só para reforçar, na constelação, não só na constelação dos dentes, mas na constelação em geral, o trabalho verdadeiro não é fazer cliente entender nada, é permitir que ele sinta, que ele veja, que ele reconheça, que ele aceite o que estava inconsciente. Então, né? Não tem a ver com entender. Mas quando ele toma consciência, naquele momento, a alma do cliente se dá conta de algo muito importante. A lealdade, a exclusão, a dor familiar, o padrão que ele vem repetindo, a emoção que ele está negando. Então, a partir daquele sintoma, ele começa a deixar de ser necessário. O sintoma vai embora. Entendeu? O sintoma não tem mais por que existir. Já foi visto o que ele queria que fosse visto. E no caso dos dentes, essa consciência, ela pode ser sobre algo pequeno, mas não é pequeno. É grande. Mas é assim, ó. Nossa, como aconteceu com a minha cliente. Eu percebi que eu carrego a raiva da minha mãe. A raiva do meu pai, que a raiva que a minha mãe tem do meu pai, eu tô carregando. Esse meu dente que caiu tá repetindo a história do meu avô, que foi rejeitado. Esse bruxismo que eu tô tendo é a minha tentativa de ser forte diante do meu medo. Então, eu não tô reconhecendo que eu tô com medo, eu preciso reconhecer que eu sou frágil. Então, quando vem essa clareza pro cliente, não é a mente racional. Vem essa clareza, ela vem da alma, ela vem do corpo, do campo. Ela vem da alma, da grande alma do clã, porque todo clã tem uma grande alma que rege aquele campo familiar. É dali que vem essa clareza. E você, como constelador, está abrindo espaço para a pessoa poder reconhecer. Como? Fazendo as perguntas, escutando, presença com o coração. E essa tomada de consciência do cliente é que é a sementinha da cura. Então, muitas vezes, o cliente ele já quer uma solução rápida, ele já chega atrás de solução. Mas o que ele realmente precisa é ver algo que ele nunca viu. Então, e isso vai levar ele à solução. É ele ver esse algo que ele nunca viu. Então, quando ele chega, o constelador, ele precisa ser esse espelho amoroso. Então, é diferente de você ser um guia que vai apontar os caminhos. Você vai ser um espelho amoroso. Você não vai tentar explicar, você vai permitir que a pessoa perceba. E essa tomada de consciência, ela vai ser vivida no corpo do teu cliente, quando ele senta na cadeira para representar, quando ele sobe na folhinha, quando ele sobe na almofada. Não vai ser ouvida com o ouvido, vai ser sentida com o corpo. E como é que eu posso aumentar esse processo de presença? Né? Então, na hora que você está fazendo as perguntas para o teu cliente, você pode olhar nos olhos dele, isso cria uma conexão. Outra coisa também é respirar junto. Respira junto. Então, você entra em sintonia com o corpo do cliente.
Então, o teu corpo e a voz e os olhos vai criar um espaço seguro. A alma do cliente relaxa, ele baixa as defesas. E você vai conseguir acessar tudo. Ó, que dica de ouro. Olho nos olhos, respirar junto e coração presente. As perguntas que você pode fazer perguntas mais abertas, por exemplo, e amorosas. Porque essas perguntas, ela vai direto para o inconsciente da pessoa. E se esse dente falasse, o que ele diria? Essa dor te lembra alguma coisa? Quando foi a primeira vez que você sentiu isso? O que você estava fazendo? A primeira vez que você sentiu isso, você estava fazendo o quê? Quem da sua família viveu algo parecido? O que você gostaria de ter dito, mas você não pôde dizer para quem? E se essa sensação que você está sentindo tivesse idade, quantos anos teria? Tem algo que você está segurando nos dentes que você já poderia ter soltado? Aí a pessoa pode falar, tem. Estou segurando o meu trabalho que eu já queria ter saído. Eu estou segurando esse relacionamento que eu já queria ter saído. Eu estou segurando ficar na casa dos meus pais que eu já queria ter saído. Estou segurando os dentes. Quebrou os dentes. Então, essa pergunta tira o cliente do controle da mente. Tira ele do racional. E ele é convidado a pensar com a alma, com o inconsciente dele. A alma vai ter que responder. Vocês estão entendendo isso? Não é interessante? Né? Então, e respeitar o tempo do campo. Como eu falei, às vezes o constelador precisa silenciar também. Né? Para o cliente silenciar. O cliente vai chorar, vai resistir. Quantas e quantas vezes eu falo, sobe aí na tua folhinha, sobe aí na tua almofada, sobe aí no... Senta aí na tua cadeira, o que você está sentindo? Nada. Respira, fecha os olhos, silêncio, você vai sentir. Aí quando vem com tudo, né? Aí sente tudo. Resistência. Faz parte do processo. Então dá um tempinho, respira mais um pouco. O teu papel como constelador é sustentar tudo isso com muito amor, sem pressa. Tá tudo bem se você não tiver clareza agora. Não precisa responder com palavras. Sente. Essas perguntas que eu estou fazendo, sente. Sente. Fica sentindo. Respira junto. Você está seguro agora. Entendeu? E tudo que você sentir, aliás, tudo que você sentir, tudo que você vier na tua mente, as mensagens, as falas, e tudo que o teu cliente sentir é importante. Então, você está lá numa constelação e vê uma mensagem, vê uma fala, você fica questionando, não precisa questionar. Aceita, é importante. Valida isso. E o teu cliente fala, ai, eu senti uma coceira no pé. Valida isso. Valida. É importante. Veio porque é importante. Entendeu? Ou algo inesperado também. Estou com uma raiva do meu pai agora, não sei do quê, não sei de onde está vindo essa raiva. Nossa, eu estou vendo uma criança chorando. Não tenta interpretar nada, não questiona, não corrige, acolha. Sim, isso também pode estar aí. Se isso apareceu, é porque quer ser visto. Fala para a criança, eu vejo você, eu vejo você. Pai, eu estou sentindo essa raiva de você, mas talvez essa raiva não seja minha. Eu te entrego o que é seu, eu vou ficar só com o que é meu. Eu já alivia metade da raiva. Então, é importante validar o que surge no campo. Porque daí você está dando permissão para a alma falar. E aí depois sente tudo. E aí vamos dar nome. Porque é importante, quando a gente nomeia, a gente libera, né? Então, muitas vezes, o cliente vê, ele sente, mas ele não consegue colocar nome nisso, ele não consegue colocar isso em palavras. Daí você ajuda. Você está sentindo algo que você sabe que não é seu? Essa dor está ligada a alguém que ficou de fora? Você acha que esse sintoma pode ser uma forma de pertencer? Dá para sentir o corpo contando uma história? Aí você começa a dar nome ao que ele está sentindo. É tristeza, é vergonha, é exclusão, é raiva, é injustiça, é medo, é amor interrompido. E depois de todo esse movimento, vem as frases de cura,
as frases de encerramento para trazer mais consciência, né? O cliente vai dar um insight dele ali, é importante perguntar, fica bem assim? Antes de encerrar tudo, né? Fica bem assim? Vai para o teu lugar de potência, sobe na sua folha, sente o teu poder, eu me permito. Ai, eu me permito, eu me permito. Enraiza bem esse pé. Ai, eu me permito. Aí ele vai integrando a presença dele. E aí a gente parte para encerramento. Agora que você viu que tinha que ser visto, olha que passo enorme, a sua alma, ela está fazendo o que é possível, tudo está se reorganizando no campo, você não tem mais que carregar nada disso sozinho. O que foi incluído hoje vai se transformar. A gente encerra a constelação aqui, mas ela continua reverberando na tua vida. E essa tomada de consciência, ela não é o fim do processo, ela é o início da libertação. E na constelação dos dentes, quando o cliente entende que o que a boca dele está tentando dizer há anos, aí agora ele pode respirar. Nossa, agora eu entendi sua dor de dente. Agora eu entendi o bruxismo. Isso é um alívio. É ótimo, é maravilhoso, é um alívio. Né? Então, o sintoma, ele não vai desaparecer com mágica, mas ele perde a necessidade de existir. Porque esse sintoma tinha uma necessidade. Qual que é a necessidade dele? Descobriu-se a necessidade, ele não precisa mais existir. Entendeu? Então, se você, como constelador, é um guardião desses momentos sagrados na vida de cada cliente que você atende, é importante a gente honrar o invisível, que vai se tornar visível. E quando essa consciência ela floresce, o dente descansa, a alma agradece. E você, como constelador, só cresce profissionalmente. E mais pessoas vão chegar para você, para constelar com você. Não é maravilhoso? Né? Então, eu quero ainda comentar sobre como que eu faço a análise da arcada dentária, tá? Então, também é uma forma de eu fazer constelação, que inclusive é a que mais eu estou fazendo na questão dos dentes, que é um caminho muito acessível, muito profundo, muito transformador também, porque traz a leitura do campo familiar através dos dentes. Como que eu faço? Então, essa análise da arcada dentária, ela é intuitiva e ela é muito acessível para você iniciar o seu trabalho como constelador dos dentes. Então, por quê? Porque o seu atendimento não vai exigir a ligação com a pessoa. A leitura é feita através da imagem dos dentes. Você pede para a pessoa enviar a foto. E aí, através da foto, você se conecta aos dentes e à história de vida da pessoa. Entendeu? E é uma modalidade um pouco mais rápida. Eu levo em torno de 40 minutos para fazer. Né? E aí permite você ter um valor mais acessível. Por exemplo, eu cobro mais barato a minha análise da arcada dentária e traz curas incríveis. Porque eu trago os exercícios, porque dentro da minha análise da arcada dentária eu trago o que está por trás da questão, eu trago os exercícios os sistêmicos de cura. Então, eu trago o problema e a cura, a causa e a solução. Então, a pessoa fica muito feliz, porque eu acabo desvendando as questões que estão por trás daquilo que ela está sofrendo. Entendeu? E aí, quando dá ali 15 dias que ela fez, eu dou uma devolutiva. Porque durante aqueles primeiros 15 dias que chega para ela a análise, eu envio em PDF, e ela lê aquela análise, ela entra em movimento. E nesse movimento que ela entra, acontece muitas coisas. Ela tem sonhos, acontece algo na casa, com a família, com o sentimento dela. Então, ela fica mais introspectiva, ela fica mais alegre, né? Então, ela traz para mim o que ela está sentindo, o que ela está fazendo, e aí eu faço mais uma devolutiva, mais um exercício sistêmico. E aí eu encerro ali esse trabalho. Então, é um trabalho que a pessoa vai ficar ali em torno de um mês se movimentando, com um relatório. Olha que trabalho incrível. Eu consigo fazer um valor mais barato, porque eu não preciso estar no tete a tete com ela. Ela me manda a informação, eu faço análise e dou devolutiva. O que eu preciso?
eu preciso que ela mande para mim foto dos dentes assim, ó, assim, cerradinho e com a boca aberta. Se ela tiver prótese, ela tem que mandar com as próteses e sem as próteses. Ela tira a prótese e manda assim, assim. Então, ela manda foto com prótese e sem prótese. Aí ela conta a história dos dentes dela. Ai, meu, mais ou menos. Ai, quando eu era criança, assim, assim, assado. Pode ser áudio, pode ser texto. Mas eu tenho uma pergunta muito chave para essa análise da arcada dentária. A minha pergunta é: o que você quer resolver com essa análise dentária? Aí eu quero resolver meu casamento. Então, para mim, já veio assim N situações. Eu quero vender um terreno. Teve uma moça que ela falou que ela morre de vergonha dos dentes dela, ela quer resolver isso. Então, já teve alguns alunos da turma de janeiro de 2025, a análise da arcada dentária era para ser um constelador. O que me impede de ser um constelador sistêmico? Então, a pessoa traz a questão que ela quer resolver, e aí, na análise do dente, eu vou mostrar a solução naquilo que ela quer resolver. Então, é específico. Por isso, ela pode pedir várias análises. Ah, bom, então agora eu fiz para eu vender esse terreno, agora eu quero fazer para eu mudar de emprego. Agora eu quero fazer para a minha questão de saúde, da outra saúde, fora da saúde bucal. Entendeu? Para melhorar meu casamento, para eu entender por que eu tenho tanto problema de relacionamento, e assim vai. E aí, quando a pessoa me manda isso, as fotos, né, com o dente cerrado, com o dente aberto, e o pequeno resumo da história e o que ela quer resolver, aí eu crio um questionário sobre aquilo. Então, por exemplo, se ela mandou que ela tem problema financeiro, eu vou fazer questionamentos em cima disso. Olha, então como é que era a vida financeira de teus pais? Quando você começou a ter problema financeiro, teve problema de falência financeira na sua família? Aí eu faço ali 5, 6 perguntas em cima do que ela quer resolver. Entendeu? E aí, eu vou pegar o meu almanaque, o meu almanaque dos dentes, e vou colocar ali as fotos dos dentes dela e vou ver os dentes dela que tem a problemática dentro do que ela me trouxe para eu poder fazer a análise. Olha, esse problema aqui está relacionado a isso, ao pai, à mãe, à avó, porque no almanaque está escrito cada dente, o que significa. Então, isso eu vou mandar para o meu cliente. Mas aí eu vou olhar a foto. Porque essa análise, ela não é análise clínica, ela é energética, ela é emocional, ela é ancestral. Eu já tenho informação e agora eu vou entrar para dentro disso com a minha alma. Você entendeu? Então, tem gente que manda até o raio-x que foi feito, sabe? Tem gente que manda foto bem do rosto, certinho, assim, né? Mas se mandar para mim dos dentes assim e assim, com prótese, sem prótese, para mim é o que basta. Porque, para mim, isso revela muito, além da estrutura dentária, me revela a tensão muscular, as emoções, a retração, a omissão, a cor dos dentes, tudo isso, tem muita simbologia. Você entendeu? Então, o que eu faço? Eu leio tudo que a pessoa me mandou, olho as fotos dela e fecho os olhos. E vou para dentro das fotos. E vou sentir, vou viajar por aqueles dentes todos. E vai me vir muita imagem, muita mensagem. Aí eu vou anotar tudo isso. Entendeu? Então, eu já tenho no almanaque dos dentes o que cada dente representa. Eu já sei que a pessoa quer resolver questão financeira. Entendeu? E aí, dentro disso, ao eu adentrar as fotos, eu vou trazer o que está oculto e já planejar a solução. Então, a pessoa vai mandar para mim, olha, eu tenho bruxismo, perdi os dentes, estou usando essa prótese parcial, a minha vida amorosa é um caos. Eu atraio homens controladores, ausentes, eu estou presa nisso, eu não consigo sair. Entendeu? Então, nesse relatinho, você já vê o sintoma físico. O que é o sintoma físico? Bruxismo. Sintoma emocional. Qual que é o sintoma emocional? Ela sente presa, não consegue sair. E o desejo da alma? Ter uma vida amorosa maravilhosa. Esse é o desejo. Você entendeu? Então, eu vou conseguir criar ali um relatório, mandar essa análise para a pessoa
com o exercício sistêmico. E como é que eu faço esse exercício sistêmico, né? Usando o almanaque. Porque no almanaque você vai ter ali o símbolo sistêmico. Então, se ela quer melhorar a vida financeira dela, ela tem bruxismo, é porque ela está com medo. Então, eu vou utilizar o almanaque para trazer o significado do bruxismo e criar ali um exercício sistêmico com as falas de cura. Olha, durante 7 dias, você vai pôr a mão na sua boca, do lado esquerdo, que é o lado da mãe, e vai falar: mãe, eu te vejo. Eu vejo a sua dor, mãe, eu vejo a sua história. Porque quando você olha as fotos com a alma, você já vai sentir isso também. Você também já pode falar isso para a mãe do teu cliente. Eu faço muito isso. Eu estou ali olhando as fotos, eu já vou fazendo as falas ali. Eu já trago a mãe e já falo: eu vejo você, eu amo você como você é, aceito a minha história, sabe, sem julgamento. Toma a vida do jeito que veio. O tanto que lhe custou, custou a mim. Então, você pode falar para ela: faça essa frase durante 7 dias. Eu agora escolho viver um amor leve, sem carregar dor em ninguém. Eu agora estou pronta para receber um homem decente na minha vida. Os dentes que eu perdi, eu honro. E eu me abro para uma nova forma de amar, a uma nova forma de mastigar a vida. Olha que exercício simples para a pessoa fazer durante 7 dias. Você pode fazer um áudio. Então, o relatório você pode mandar em áudio. Eu mando por escrito, porque daí as meninas ajeitam para mim. Elas põem no PDF, bonitinho, colocam ali umas coisinhas e tal. E eu dou de bônus, de presente, uma devolutiva. Então, após 15 dias, né, eu peço para a pessoa contar o que ela sentiu durante os exercícios que ela fez. Então, dependendo do caso, teve um caso, gente, que eu fiz análise da arcada dentária, que o cara, ele acabou com a vida financeira da família dele, dando tudo para as amantes. E a mulher dele pediu para fazer a análise dele. E daí, na análise dele, né, veio muito machismo. Tipo assim, o homem tem que ter amante. E ele tem que se sobressair mostrando, sabe, assim. Então, eu fiz 4 exercícios sistêmicos para ele fazer. Para ele honrar a mulher, para ele honrar a mãe dele, para ele honrar o pai, para dar lugar para o pai, porque tinha muita briga com o pai também. Por quê? Porque daí agora eu não posso mais repetir o pior do meu pai. Eu posso tomar a força dele e honrar minha esposa. Né? Então, ali eu coloquei os exercícios para ele fazer. E depois de 15 dias, ele poderia pedir a devolutiva. Também não é obrigatório, as pessoas pedem se quiser, é um bônus, né? A esposa pediu a devolutiva, ele não pediu. Por quê? Porque doeu para ele fazer, né? Foi meio forte aquele relatório. Até porque ele não contou que ele tinha amante, mas eu senti, né? No campo, para onde for o dinheiro, né? E daí, para eu não jogar na cara dele, eu escrevi de um jeito mais ou menos assim. As amantes sustentam o ego dos homens. Uma coisa assim. Daí ele percebeu, né? Bom, também não era segredo lá para a esposa que pediu. E aí, depois de 15 dias, a pessoa pode pedir uma devolutiva, tá? O que ela sentiu durante os exercícios, teve sonhos, insights. Daí eu faço ali mais alguma análise dentro daquilo que mudou, tá dormindo melhor, tá sentindo menos dor no dente, como é que tá o comportamento, como é que a vida respondeu. E aí, novamente, eu vou fazer uma pequena devolutiva, mais alguns exercícios complementares, ou 1 ou 2, depende do caso. E aí eu faço esse encerramento com aprofundamento. Porque essa devolutiva, ela valoriza o processo do cliente. Porque, por exemplo, eu tenho pessoas que, quando ela pega o relatório dela, a análise, ela chora do início ao fim. Ela chora do início ao fim, quando ela lê aquele relatório. Só dela ler, ela já sente que muda tudo. Entendeu? É muito forte, né? Porque bate certinho, gente. Você pega o almanaque, você pega a questão do cliente, dá certinho ali o que ele está passando. É incrível. Entendeu? Então, isso cria valor, né? Você pode fazer um preço mais acessível, porque não é uma constelação ao vivo. Você pode pegar um dia da semana só para estar fazendo isso,
faz isso com profundidade, faz análise, exercício sistêmico, entrega em até 7 dias, pode fazer a análise, exercício, a devolutiva, né? Entrega em PDF, texto por WhatsApp, um áudio gravado, um vídeo, do jeito que você achar mais fácil, e você faz. Então, essa análise da cada dentária, ela também é um mergulho silencioso e poderoso na história da pessoa. É a chance dela olhar para a dor que está expressada na boca, ao invés dela combater. Ela está escutando ali com amor, né? E as fotos, as memórias, a sua alma, tudo isso, o cliente vai entrar nesse campo de transformação, que começa nos dentes, mas alcança o coração. Porque você, como constelador, mesmo fazendo essa análise, você não está olhando para a boca do teu cliente, você está olhando para a alma dele, o que ele quer falar. E como você entrega isso em PDF, ou áudio, né, ou vídeo, a pessoa pode ver várias vezes. E isso acalenta muito o coração do teu cliente, quando ele recebe esse material, ele fica muito satisfeito. Bom, eu acho que deu nessa aula para a gente explicar bastante aqui, em minúcia, como é que você pode fazer a constelação dos dentes e entregar esse valor incrível através das histórias dos dentes dos teus clientes. Você vai ter um resultado incrível como profissional das constelações dos dentes, porque é algo novo no Brasil, algo inédito, e com certeza vai te ajudar a te levar além e ainda mais, tá bom? Qualquer pessoa pode constelar os dentes. E ela pode constelar os dentes para qualquer questão, porque a hora que ela olhar para o problema do dente dela, ela vai entender por que ela está passando por aquela situação. Isso abre um campo de possibilidades incrível e um ganho também incrível para você como constelador, tá bom? É isso. Muito obrigada por você ter assistido a minha aula até aqui e a gente se vê na próxima aula. Um grande beijo para você.